Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Pensa Bem. Estamos na segunda temporada. Tive a honra de receber da mão do professor Stefano a missão de liderar esse programa que visa levar conhecimento e informação para dentro da sua casa. E no tema de hoje nós vamos falar sobre diversidade. Bom, estamos aqui com um time de peso, de especialistas para discutir sobre esse tema que eu gostaria de apresentar a todos vocês. Primeiro, Antônio Gonçalves, mais conhecido como Toninho. Antônio Gonçalves é graduado em Gestão Pública, pós-graduado em Liderança e gerente de Relações com a Comunidade do Grupo Unis. Natália Marques, atualmente é líder de Diversidade no Grupo Unis, graduanda de Psicologia e Recursos Humanos. Atuou como Business Designer do Hub de Inovação do Sul de Minas, o CESULEB. Através da inovação, buscou gerenciar a jornada de grandes empresas dentro do ecossistema, realizando conexões, eventos, networking e analisando as oportunidades de negócios estratégicos. Atua de maneira ativa no desenvolvimento pessoal e profissional da comunidade, por meio de projetos sociais. E para completar o nosso time de hoje, Camila Salles, profissional generalista com mais de 10 anos de experiência em todos os subsistemas da área de recursos humanos, possui sólida experiência com implantação de RH, especialista em gestão estratégica de pessoas e analista de mapeamento de perfil comportamental pela Solids. Gente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para discutir um tema super relevante da atualidade, diversidade. Bom, junho é o mês internacional da diversidade e a gente tem o prazer e a honra de discutir esse tema aqui hoje. Bom, gente, antes da gente começar no tema, eu trago aqui alguns dados super importantes para a gente pensar. O IBGE de 2020 traz que o Brasil tem 212 milhões de pessoas. 58% são negros e a grande maioria desse número são mulheres. E aí eu pergunto para vocês, cadê esse povo sentado nas mesas de tomada de decisões das empresas? Bom, Felipe, a sociedade ela é feita de pessoas diferentes, né? A diversidade mesmo, ela fala de diversas raças, diversas etnias, classes sociais e naturalmente a nossa sociedade também é assim. E por que não as empresas também não ser desse formato, né? Hoje eu estava conversando mais cedo com uma colega de trabalho minha e a gente estava discutindo justamente esse tópico a respeito da diversidade nas organizações, especialmente em cargos de liderança. E eu tenho um exemplo aqui para trazer que eu acho interessante. Se essa mesa fosse composta somente por homens brancos de 20 a 30 anos, provavelmente os nossos pontos de vista fossem muito parecidos. Pelo nosso contexto, por a gente estar em realidades muito próximas. Como nós somos pessoas diferentes, de idades diferentes, gêneros diferentes, acho que compõe melhor a tomada de decisão. A decisão de um gestor sozinho ou com outros pares que são muito próximos a ele, parecidos com ele, são decisões iguais. E quando a gente traz pessoas diferentes, a gente tem decisões diferentes. Ô Camila, diante dessa observação, o que eu penso? Eu acho que as empresas elas têm essa dificuldade da diversidade, porque a diversidade numa mesa de resolução, de tomada de decisão, ela gera um certo caos e na cabeça de algumas pessoas isso pode demorar um tempo para solucionar aquele problema. Eu não sei, eu acho que por isso que muitas coisas são padronizadas assim. E é questão cultural também, mas eu não consigo enxergar um ambiente que não seja diverso, que seja criativo e altamente produtivo. Eu acho que fica mais interessante assim, com visões diferentes. É isso, pessoal. O programa de hoje está recheado de conteúdo sobre diversidade. Não só de gênero, de raça, de idade, mas sobretudo de ideias. E agora eu quero escutar da Natália o que ela acha de tudo isso.
Bom, Felipe, acredito que esse assunto de diversidade de gênero é muito importante, a gente tem que falar. Existem várias pesquisas que falam que aumenta muito a probabilidade, a lucratividade das organizações quando elas são mais diversas. E falando de mulheres nas empresas, a gente tem que levá-las, elas sim, para esses lugares, para esses locais de fala, de tomar atitude, de uma parte mais executiva, mais gerencial. Porém, a gente tem que fazer também um trabalho, tanto com os colegas de trabalho, para recebê-las, né, para elas não se sentirem, não passar por discriminação, e capacitação também para a gestão estratégica. E eu acredito muito que as mulheres, elas são capazes sim, de estar nesses altos cargos, são capazes de tomar decisões executivas dentro das organizações, mas a gente tem que colocá-las lá dentro, porque naturalmente elas não vão estar lá. A maioria ainda é pessoas brancas, são homens brancos. Eu já participei muito de reuniões, já estive em muitos lugares onde a maioria era branco e eu era uma mulher negra. Inicialmente eu ficava muito insegura, porque eu não me sentia representada naquele lugar. Mas depois eu fui entendendo que eu precisava estar lá, eu precisava representar e proporcionar e tomar atitudes para levar mais pessoas, mulheres, mais pretos, para dentro, né, de um ambiente organizacional. Então vocês acreditam que nós estamos avançando no tema? Acredito sim. Eu hoje sou líder de diversidade no Grupo Unis, né? O Grupo Unis vem trazendo essa pauta. A gente está fazendo várias movimentações. Esse mês mesmo a gente fez um ato muito simbólico e significativo para, em prol mesmo, né, desse orgulho LGBTQI-APN+. A gente colocou nossa bandeira em frente à reitoria, a bandeira da diversidade. A gente vai ter alguns movimentos também em algumas dos nossos polos. São Lourenço, a gente vai ter uma roda de conversa para a gente debater esse tema, né? A gente vai falar um pouquinho sobre respeito, sobre amor, sobre empatia. Então, a gente entende como instituição a necessidade de falar e de tomar posições diante disso. E isso é uma coisa que para mim é óbvia. Eu já estou há um tempo na instituição e aí a gente vai percebendo a mudança. Você vai pelos corredores, você vê a diversidade, ela é fluida no corredor. Mas mais do que isso, eu acho que assim, o apoio a determinadas causas, igual quando eu cheguei na frente da reitoria e vi aquela bandeira, eu achei incrível, cara. Eu até liguei para um amigo meu de Brasília e falei, cara, avisa para geral aí na capital do Brasil que no interior de Minas Gerais tem um centro universitário que está apostando numa coisa que cara, é incrível, porque isso é humanidade, isso é inclusão, isso é diversidade. E eu acho que a gente está num caminho, e vou falar, ó, não dá para parar isso mais não. A gente tem participado de muitos fóruns, de muitas discussões, visto muitas palestras, workshops e na era aí dos podcasts, e a gente tem percebido que o conceito de diversidade, né, ele ainda está pouco difundido. Ainda há uma confusão de termos, nomenclaturas relacionada ao tema. Por exemplo, é negro ou preto? Bom, quando a gente vê nas pesquisas do IBGE, geralmente está lá, os negros é o resultado da porcentagem de pretos e pardos, aí resulta negros. Várias pesquisas também, a gente lá no Grupo Unis, a gente vai começar a fazer o censo, a gente já está estudando, a gente vai passar por um processo de sensibilização, primeiramente, com os cobradores e alunos, né? E aí a gente fez alguns benchmarks também com algumas organizações que realizaram esse censo. E elas também, eles fazem isso, né? Quando vai somar, eles pegam a quantidade de pretos, eles pegam a quantidade de pardos e somam e viram o resultado negros, né? E quando vai fazer essa compilação de dados, estatisticamente, eles falam que é negros. Bom, que legal. Eu acho que esse daí é um conceito que desmistifica muito essa confusão entre pretos e negros, né? Bom, e um outro assunto sobre diversidade que causa muita confusão é a sigla que você acabou de mencionar, né? LGBTQIA+, e eu vi que você colocou mais 2 letras aí para o meio. E aí eu quero saber, Camila, você como especialista de gestão de pessoas, qual é o papel aí do LGBTQIA+, dentro das organizações? Bom, Felipe, acredito que as organizações precisam estar preparadas para essa diversidade. A gente tem agora entrando no mercado de trabalho a geração Z, que é uma geração que está vindo aí com tudo, é uma geração que tem muito contato com as mídias digitais, com a internet.
E essa geração, por ter esse âmbito global, né, que a internet nos proporciona, é uma geração que vem aí carregada de conceitos, é uma geração super antenada aí com as questões da diversidade em todos os seus âmbitos. Então, as organizações precisam estar preparadas para receber esse pessoal, porque é um pessoal que está vindo pronto já para o mercado de trabalho, está vindo preparado. A internet tem uma amplitude gigantesca de conhecimento lá dentro e eles vão explorar toda a capacidade deles dentro dessas organizações. Só complementando, Camila, existe uma pesquisa que 40% dos LGBTQI APN+, eles se sentem inseguros de falar sua orientação sexual, sua orientação afetiva, porque eles acham que vai ter muito preconceito e literalmente, hoje em dia a gente tem muito preconceito nas organizações, então eles não têm segurança psicológica para falar. Isso é uma coisa que eu gostaria de comentar, porque eu acho que é interessante mesmo. Eu acho que assim, todo mundo tem uma estrutura emocional e aí vai do ambiente que você foi criado e é difícil para todo mundo desse universo, né? Eu tô falando isso com propriedade. Mas assim, o tempo vai passando e diante das experiências de segurança ou das resistências que você vai sentindo, isso vai sendo rompido. Claro que você precisa de ajuda profissional, você precisa de gente que tem empatia em relação a isso. Mas assim, dentro das empresas, você sempre encontra o seu grupo. As pessoas que te aceitam, as pessoas que querem estar com você, porque, primeiro, que a empresa tem que entender o talento ali da pessoa, a produtividade da pessoa, o empenho da pessoa, o desenvolvimento da pessoa. Agora, eu concordo com essa questão de você chegar num ambiente e ser meio que hostilizado. Mas, Natália, isso é um processo que leva muito tempo. Né? Eu tenho 42 anos e tem lugares e tem situações que eu penso 2 vezes antes de dizer alguma coisa. Não porque eu tenha medo de hostilidade, não é isso não, é porque é desnecessário. Falar com gente que não quer ouvir, que não quer pensar diferente e que simplesmente vai usar aquilo ali como uma arma, não vale a pena, entende? É isso que eu estou dizendo. Bom, vocês destacaram aqui algumas dificuldades, né? E falar de diversidade sempre traz para a gente algumas dificuldades. E o preconceito, ele existe, não só dentro das empresas, mas também na comunidade, na sociedade. Na visão de vocês aí, como combater essas dificuldades e combater o preconceito? Bom, hoje a gente já tem algumas legislações que protegem, né? A gente tem a lei contra racismo, a gente tem leis contra xenofobia, lei de cotas também. Mas a gente vê que, às vezes, as leis, infelizmente, não são suficientes, né? E com certeza. O que vocês entendem para a gente combater isso? Eu acredito, Felipe, que dentro das organizações precisa ter muito uma psicoeducação. A gente precisa educar as pessoas, né? Falar o que é cada coisa, por quê? Hoje em dia a gente não escuta, a gente não consegue escutar as diferenças, porque tudo aquilo que você fala que é diferente, que no meu universo não existe aquilo, o meu cérebro automaticamente, ele para de escutar, porque aquilo não me interessa, aquilo não faz parte do meu dia a dia. Eu acho que a gente pode ir além. Vamos lá, vou usar um exemplo de uma amiga minha. Eu estava na mesa esses dias, um amigo. Eu estava sentada, a filhinha deles tem 4 anos. Aí ela começou a me desenhar. Chegou um ponto que ela me colocou com saia. E aí ela olhou pro pai dela assim e falou, ele tá de saia. Aí o pai dela olhou para ela e falou, mas não tem problema. Se ele quiser usar saia, não tem problema. Aí ela, eu acho que a raiz vem, os pais novos aí têm uma responsabilidade muito grande com essa questão da criação dos filhos para a diversidade, para o respeito, para o mundo que chega, porque quem não tiver essa visão ali na frente vai sofrer demais, vai gastar todo o dinheiro com terapia. Por isso, gente, que a diversidade hoje, sobretudo de ideias, respeitando os espaços, respeitando as escolhas das pessoas. E, gente, a gente não pode falar de diversidade sem a gente falar de inclusão. O que tem a ver diversidade e inclusão? Bom, Felipe, falando sobre inclusão, hoje a gente está repensando os profissionais de psicologia e de sociologia sobre literalmente o significado da palavra. Que quando a gente fala incluir, parece que a gente excluiu. Nunca tinha pensado sobre isso, né? E literalmente, às vezes a gente realmente exclui, porém também fica aquele sentimento assim, nossa, tadinho, vamos incluir aqui, vamos fazer essa ação de caridade. E não é uma ação de caridade. Aquele espaço já pertence à pessoa, aquele espaço é da pessoa também, né? Então, assim, mas levando pelo significado que hoje a gente já vê nas organizações, a gente precisa
precisa, além de inserir essas pessoas dentro, criar políticas, criar programas, a gente precisa continuar com esses programas, fazer uma jornada do colaborador, a gente precisa também fazer... cuidar da segurança psicológica dessas pessoas. Entrou preto geralmente, a gente está esteticamente, A inclusão é um grupo específico ou ela é abrangente? A inclusão, ela é abrangente. Eu a gente que pode estava incluir... falando sobre o público deficiente físico. Não sei nem se é esse termo correto. Não, quando a gente fala incluir, é incluir todos, né? Principalmente as minorias, alguns grupos subrepresentados. Então, a gente consegue incluir tudo, seja PCD, de repente... Vamos falar um pouquinho sobre as diversidades dentro de uma organização. Então, a gente tem a diversidade racial, a gente tem PCD, a gente tem também diversidade de ideias, a gente tem diversidade de gênero, de orientação sexual. A gente fala, às vezes, menos, mas existe muito. A neurodiversidade, que é a neurodiversidade? TDAH, né, déficit de atenção, hiperatividade, dislexia, descalculia, autismo, depressão, ansiedade, porque tudo isso faz a pessoa se comportar de forma diferente, pensar de forma diferente, e a empresa precisa incluir essas pessoas e cuidar e proporcionar uma segurança psicológica. E sabe o que eu tenho visto? As empresas, ultimamente, colocarem nos processos seletivos direcionado, né? Contrato negro, contrato PCD, contrato 50+, que também é uma forma de inclusão e de diversidade. Isso é correto, a gente direcionar aquela vaga dentro deste perfil? Isso é inclusão? Com certeza. Eu acredito que para a gente incluir, e eu vou um pouquinho além, não é só inclusão, é uma ideia de pertencimento que vai de encontro com o que a Natália falou. Por isso que essa ideia de inclusão, ela está ficando um pouquinho para trás. A pessoa tem que pertencer àquele ambiente. Não basta a gente colocar a pessoa lá, fazer um processo de seleção e colocar a pessoa lá dentro e não ter um trabalho com ela ao longo do tempo. A gente precisa trabalhar com metas. Daqui a 5 anos, nós vamos ter 50% das mulheres líderes, 50% do nosso time vai ser o portador de alguma deficiência física. Aí vai de encontro com essas metas, porque só na palavra também a gente fica pouco, nós precisamos de ação. Até porque, Camila, existe alguns viés inconscientes, então, assim, naturalmente a gente não vai contratar, porque essas pessoas não são pessoas que têm um currículo que as empresas querem, né? Então, por isso que a empresa tem que puxar para dentro, fazer uma política de diversidade. A iniciativa tem que ser da própria empresa, né? E a gente fala muito hoje em dia sobre os viés inconscientes, né? Então, naturalmente, a gente não vai contratar essas pessoas assim, nossa, pelo currículo. Por quê? No currículo, elas não são, muitas vezes não tem a capacitação necessária que a empresa quer. Porque, geralmente, quando é preto, né? A gente fala de pretos, negros, né? Pretos e pardos. Eles não são maioria nas instituições de ensino. Então, a educação, ela é menor. Não são a maioria. Então, você está querendo, na realidade, você está afirmando que é o papel da empresa meio que convocar o público. Acolher, assim. talvez, Isso. né? Você ser Dar luz, né? Para pôr luz naquela realidade. Você ser um grande conector, né, de tudo isso. E exatamente, além de conectar as ideias, assim, ter posicionamentos sociais significativos, porque além de trazer lucratividade, porque a empresa, né, tem que visar lucro também. E melhora muito o clima organizacional quando você coloca essas pessoas diferentes dentro de uma organização. O clima melhora, lucratividade melhora, a capacidade de resolução de problemas melhoram. Então, e sobre isso também, eu acho interessante, hoje em dia com as redes sociais, se um colaborador faz alguma coisa, comete alguma atitude racista, por exemplo, nas redes sociais da empresa, o pessoal vai marcando a empresa. E aí, empresa, Camila, o que e você quer fazer? sobre isso que eu queria falar, que já é a nossa próxima pergunta, a gente já está caminhando para o fim do programa de hoje, mas é bem sobre isso. Assim, eu vi recentemente um noticiário que dizia que não basta você não cometer o racismo, você precisa ter uma atitude antirracista. Qual que é a diferença disso, né? Eu não sou racista, mas eu preciso ser antirracista. Bom, eu acredito que a diferença, ela extrapola o fato de eu falar, eu não cometo racismo porque eu tenho um amigo preto. É de você ter o seu amigo branco que comete racismo e você ir até ele, chamar a atenção dele, você ter atitudes, você impor essas duas ideias. Combater Combater na prática, então. Bom, gente, a gente ficaria aqui
horas e horas debatendo esse tema tão apaixonante que é a diversidade e que tem estado na pauta das organizações e da sociedade com mais frequência e com mais relevância. Como o nosso tempo é curto, queria que vocês se despedissem e deixassem uma mensagem aí para quem nos assiste no programa de hoje. Eu queria começar dizendo o seguinte, sobre diversidade. Não fale com quem não quer ouvir, porque você vai perder seu tempo. Não invada o espaço de quem não compreende, tentando colocar uma ideia na cabeça de pessoas que não viveram aquela realidade. Por exemplo, pessoas muito idosas, eles vão entender do jeito deles, mas não vão também brigar por isso, não é? E outra coisa, não se cale diante de situações de discriminação, tanto racial, de gênero, de qualquer maneira, porque eu acho que você tem consciência e você também pode ser um instrumento para parar aquela coisa que está acontecendo naquele momento, e por isso que se calar diante de alguma coisa que você julga injusta, acho que não é legal. Quando eu falo sobre a questão de você respeitar o outro, porque assim, na minha cabeça, existem dois tipos de pessoa. As pessoas que não tiveram a formação e a condição de entender aquilo, seja pela idade, pelo lugar onde ela habita, onde ela mora há muito tempo, pessoas, por exemplo, idosas de zona rural. E ao mesmo tempo, existem pessoas que têm acesso à informação. Então, são dois tipos de pessoa, por isso que eu acho que o teu posicionamento tem que ser de respeito, mas não de ficar quieto diante de algumas situações que você tem que ter voz, cara, porque senão as coisas vão continuar. Eu, de verdade, não gosto de brincadeiras que tratam sobre questões físicas, eu falo isso para os meus amigos direto, e coisas que diminuem o outro. Você está brincando ali, tá entre amigos, mas você não sabe a dor que o outro já sentiu em relação a isso. Isso que o Toninho falou também é muito importante, até para o próprio, às vezes, agressor, as próprias pessoas que falam sobre isso, fazem piadinhas. Se você é amigo de alguém que faz só piadinha, se você não corrige, você impede de outro melhorar. Né? Então, assim, você está impedindo uma transformação do outro também. Porque se ele melhora, a geração dele melhora, os filhos também, isso reflete muito, porque a educação dos pais, os filhos vão ver os pais fazendo algo, se for algo positivo, eles vão repetir, mas se for negativo também. Então, acredito que quando alguém se posiciona, fala, isso ajuda os outros também. Assim, uma dica para os profissionais de RH principalmente, né, que está iniciando agora esses projetos com diversidade, a gente precisa estudar muito, escutar muito, a gente precisa escutar quem já faz bem feito, as organizações que já fazem, a gente pode pegar de exemplo também, a gente precisa também escutar esses grupos subrepresentados, porque eles são essencial. Como é que você vai criar uma política sem escutá-los? Né? Não faz sentido, porque a política tem que fazer sentido para eles. A gente precisa atualizar sempre, a gente precisa também tomar várias decisões baseadas em dados, então a gente precisa buscar, a gente precisa fazer pesquisa e a gente também não pode deixar as ações morrerem dentro das organizações, porque muitas ações elas se iniciam, fazem projetos lindos, mas com o longo do tempo elas vão morrendo, né? Então acredito que a gente precisa dessa empatia, nós precisamos saber ouvir e nós precisamos também saber nos posicionar diante das diferenças, porque o diferente, as pessoas não existe esse negócio de eu sou melhor, eu sou pior, nós somos diferentes e as nossas diferenças elas se complementam e elas agregam no nosso dia a dia. Bom, pessoal, indo de encontro com o que a Natália falou, eu acredito que você tem que olhar ao redor. Tá cheio de gente aí nas comunidades, nas ruas, lutando por essa temática, por essa luta da diversidade. Basta você acessar a Netflix, dar um Google lá, filmes que tratam sobre diversidade. Tem muito conteúdo para você aprender a ser uma pessoa mais diversa, você não cometer os viés inconscientes que a Natália falou um pouquinho. Então vai para a luta, procura que você vai achar. É isso, pessoal, que possamos contribuir efetivamente com o desenvolvimento de políticas de diversidade nas nossas empresas e na nossa comunidade. Gente, foi um prazer enorme. Muito obrigado pela participação de vocês no programa de hoje. E você, aí de casa, nos envie mensagens. Aqui, o QR Code, você pode enviar temas que vocês gostariam de nos assistir aí em casa do nosso Pensa Bem. Muito obrigado e vejo vocês no próximo programa.